Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar também sua sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só, observe a figura abaixo. Um feixe de partículas carregadas negativamente com diferentes velocidades penetra em uma região com dois campos perpendiculares entre si, um campo elétrico de módulo 10 volts e um campo magnético de módulo B igual a 5 vezes 10 na menos 2 Tesla, uniformes e constantes e com direção e sentidos indicados na figura. Na outra extremidade dessa região existe um anteparo com um orifício que permite que somente partículas que não tenham tido sua trajetória desviada ultrapassem, como ilustrado na figura. E ao ultrapassar o anteparo, as partículas penetram em uma outra região de campo magnético constante e uniforme. Área cinza da figura descrevendo uma trajetória circular de raio R igual a 1 cm. Usando o eixo de coordenadas da figura, calcule o módulo e o sentido do vetor do campo magnético ao longo do eixo Z na região da área cinza, considerando o módulo da carga de cada partícula, 1,6 10 na menos 19, e massa de cada partícula, e 1,6 vezes 10 na menos 31 kg, e assinale a opção correta. Pois bem, essa questão, pessoal, primeiramente, não por erros de conceito, não por erros de fórmula, o gabarito, mas deveria ser anulada pela questão dessa massa. Bem, quem conhece sabe que isso aqui é a carga de um elétron. E bem, a menor partícula que conhecemos que possui, ou melhor, a menor partícula no sentido de massa, que possui uma carga equivalente à carga do elétron, é o próprio elétron, que possui uma massa de 9 vezes 10 na menos 31 kg. E o que acontece? Essa questão está considerando uma partícula que possui uma massa menor do que a massa do elétron. Ou seja, temos uma partícula aqui que não existe. Tá? Então deveria ser anulada essa questão justamente por trabalhar com partículas que não existem. Ou seja, está indo contra a realidade, o que é fora da ideia da física, né? Outras partículas, claro, existem partículas com massas menores que o elétron, sim, porém são partículas sem carga, tá? São os chamados neutrinos, certo? Mas partícula carregada com carga de um elétron, a de menor massa é o próprio elétron. Então essa questão deveria ser anulada justamente por não trazer uma partícula de massa real, né? Mas bem, vamos aqui ao que interessa, certo? Primeiramente, ele quer determinar, né, o que pede a questão é a intensidade deste campo magnético aqui, que eu vou chamar de B' por enquanto. Mas bem, primeiramente nós precisamos determinar com qual a velocidade que vai ser ejetada as partículas que vai ser submetida sob a ação desse campo. E bem, a questão justamente fala do quê? Que existem várias partículas, mas as que passam pelo anteparo são partículas que não têm a sua trajetória desviada. Então, pela regra da mão direita, certo? Como o campo está entrando e as partículas estão indo aqui em direção Y positiva, a força magnética vai estar apontando, né, para a esquerda, para os elétrons, para as cargas negativas, melhor dizendo, porque ali não são elétrons, certo? O campo elétrico está mostrado na figura com a direção para a direita. Como são cargas negativas, a força elétrica é contra, né, ao sentido do campo elétrico. Então, de fato, aqui está coerente, né? Temos forças em sentidos opostos, o que significa que, para a partícula não ter sua trajetória desviada, a intensidade da força elétrica, a intensidade da força magnética tem que ser igual à intensidade da força elétrica. E aí a gente usa, né, as expressões. A força magnética é igual ao produto da carga vezes a sua velocidade, vezes a intensidade do campo, vezes o seno entre os dois. Mas como temos ali uma situação de velocidade e campo perpendiculares, o seno é 1, então não preciso colocar ele aqui. Que tem que ser igual à força elétrica, que é a carga vezes o campo elétrico, né? Aqui, claro, estamos trabalhando com os valores em módulo. De forma que eu posso cancelar aqui dos dois lados e, isolando V, V vai ser igual a E sobre B, né? Aqui é uma situação de questões mais clássicas que já apareceram algumas vezes. Como o campo vale 10 volts por metro e o campo magnético vale 5 vezes 10 na menos 2, né? Isso. Vamos ter aqui o valor de 2 vezes 10 na 2 metros por segundo.
né, que é igual a 200 metros por segundo. Mas vamos deixar aqui 2 vezes 10 na 2 metros por segundo, certo? Pois essa é a velocidade. Agora, no segundo momento aqui, o que acontece? A força magnética, ela age como uma resultante centrípeta, pois nós temos o campo magnético, né, criando essa força centrípeta, uma força que se direciona para o centro da circunferência, né? Então eu posso colocar aqui, em todo momento, essa força, né, como é perpendicular à velocidade, tem que ter, então, essa direção ao centro, neste caso, da circunferência. Aqui saiu errado, mas que seria a nossa força magnética. Ficou meio estranho aqui, né, o vermelho em cima do preto, mas, bem, pela regra da mão direita, vemos que a intensidade do campo magnético, a direção da força magnética, no início aqui, imediatamente antes, é a mesma que a anterior. Ou seja, a gente pode dizer que este campo magnético está no sentido negativo de Z, né? Pois aqui indica que o sentido positivo está saindo, né? Pois temos aqui as 3 dimensões, a x, y e z. No caso, o campo é no sentido negativo. Só nisso, a gente já consegue ficar entre a letra B e a letra D, bastando agora calcular a intensidade deste campo. Bem, igualando aqui, teremos novamente que VB igual a mv² sobre R, né? Podendo cancelar V com o quadrado de V, temos QB, né, deste lado, e eu já vou passar o R multiplicando. Vamos ter R vezes Q vezes B igual a MV. Isolando, R é igual a MV sobre QB, né? Que é a expressão para o raio, certo? Que as cargas elétricas vão ter, desculpa, quando submetidos a um campo magnético perpendicular à velocidade. Pois bem, daqui então basta agora nós substituirmos os valores, certo? A massa, né, dessa partícula inexistente, 1,610 na menos 31, vezes a velocidade, 2 vezes 10 na 2, divididos por a carga, que é 1,6 vezes 10 na menos 19, vezes não o campo, na verdade, peço desculpas aqui, a gente vai fazer uma nova substituição, que é trocar o B pelo R, na verdade, né? O B vai passar multiplicando e o R vem dividindo, porque daí nós vamos encontrar a intensidade do campo, que é o que nós queremos, de fato. E embaixo ali, o raio da circunferência, que a questão informa que é de 1 centímetro, ou seja, 1 vezes 10 na menos 2 metros. Certo? Bem, a intenção da questão de quem fez a questão foi boa, de cortar 1,6 em cima e embaixo, restando o que, né? B igual ao 2 vezes 10 na A. E aí, simplesmente a notação científica, né? Menos 31, mais 2 de cima, menos 19, menos com menos 2. Aqui vamos ter menos 31 mais 2 vai dar menos 29. Menos 29 mais 19 vai dar menos 10. Menos 10 mais 2, menos 8. Então, a intensidade de menos 8 Tesla. Certo? O que corresponde ao item de letra B. Mas, como falado, a questão deveria ser anulada por trabalhar com uma partícula que não existe. Tá? Nós ficamos com a letra B. Né? A intenção foi boa, porque daí corta 1,6 com 1,6, certo? Bem, pessoal, a questão era essa. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou também deixem alguma sugestão, certo? Para a próxima questão. E bem, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e peço desculpas aí pelo pequeno equívoco aqui de não isolar B e isolar R sem querer. Mas bem, a gente acaba ficando, né, com a mesma situação, certo? Porque eu só passo Q e R para o outro lado dividindo, certo? Então, bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.